Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 18 de janeiro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Arrimande, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele ia a caminho de Damasco para matar, perseguir, castigar os cristãos, porque Paulo era da seita dos fariseus. Eles eram completamente opostos à doutrina de Jesus Cristo, porque eles eram os religiosos da época. E eles não aceitaram Jesus, não receberam Jesus, porque o coração deles não estava voltado para Deus. Quem tem o coração voltado para Deus, reconhece o Espírito Santo de Deus na vida de outro homem e de outra mulher. Quem tem o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito testifica. Quando vê alguém com a mesma unção, o poder de Deus e a graça de Deus se manifesta. Mas Paulo estava a ser usado pelo inimigo. Ele era religioso, mas nunca teve um verdadeiro encontro com Deus. Então ele era uma marionete nas mãos do diabo. Paulo não estava a viver o seu verdadeiro eu. Saiba que o nosso corpo é um templo. Nós temos que entender, o nosso corpo é um templo. E o nosso corpo, como templo, nunca ficará vazio. Se não for habitado pelo Espírito Santo de Deus, será habitado pelos espíritos do inimigo. Vazio nunca ficará. Isso é algo espiritual. Então, ele era um instrumento do inimigo. E ele achava que fazia a coisa certa. Matava, perseguia os cristãos em nome da sua religião. Mas Deus decidiu ter um encontro com ele. A palavra que nós lemos: ele ia a caminho de Damasco e subitamente uma luz o cercou. Esse acontecimento foi depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus não apareceu para ele em forma corpórea, porque ele já havia partido para a glória de Deus, ou havia voltado. Jesus apareceu em espírito, em forma de luz. E ele caiu do cavalo. E o Senhor o questionou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus identificou-se: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Recalcitar fala de resistir, fala de teimosia. Ele resistia. O Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, mas Deus o alcançou. Então Paulo estava a ver uma identidade que não era dele. Ele estava a ser usado.
E quando nós vivemos uma identidade que não é nossa, nós vivemos como perdidos. Quem nunca teve essa sensação? Creio que todos nós, antes de encontrar Jesus verdadeiramente, nos sentimos meio perdidos. E mesmo após conhecer Jesus, em determinadas circunstâncias, em determinados problemas que passamos, em determinadas fases, se não tivermos o cuidado, se não tivermos a sensibilidade, nos sentimos perdidos, já não sabemos quem somos, nem para onde vamos. A vontade de Deus é que nós venhamos a nos reencontrar, porque foi Deus que nos criou, foi Deus que nos formou. Ele é que sabe, conhece a nossa verdadeira essência, e só conseguimos nos reencontrar quando encontramos aquele que nos criou, que é Deus. A psicologia fala sobre a ausência paterna, as consequências da ausência paterna na vida do homem e da mulher, na vida dos filhos. Muitos atravessam uma crise de identidade e outros problemas emocionais, outros traumas. Chegam na fase adulta sem saber quem são realmente. Não conseguem se encontrar, se reencontrar, por falta da figura paterna. É a mesma coisa espiritualmente. Quando nós não temos uma conexão com Deus, nós nos sentimos perdidos. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito aqui na terra. Qual é o plano de Deus para nós aqui na terra? Deus precisa nos alinhar com a sua palavra, com a sua vontade. Essa confusão na nossa mente acontece por muitos fatores. Também tem muito a ver com o lado emocional. O inimigo, ele usa o nosso lado emocional, que é o lado mais frágil, contra nós. Saiba que ele consegue manipular as nossas emoções. Por isso devemos entregar todo o nosso eu a Deus, para que Deus venha reinar, para que Deus venha governar, para que Deus venha direcionar os nossos passos e os nossos caminhos. Não tente andar com os próprios pés. Você vai ficar perdido no meio do caminho. Muitos se afastam por um momento de Deus e perdem-se completamente. A vida vira um caos. Deus hoje quer que nós venhamos nos reencontrar de acordo com a sua palavra, com o auxílio do Espírito Santo. Deus precisa, Ele vai dar um estalo no dedo. Ei, você, é aquilo que eu falei, declarei na minha palavra. Você não é aquilo que o mundo fala. Vai ser como eu prometi. Porque muitos de nós ficamos adormecidos, até conhecemos a palavra, mas por um momento ficamos em um modo de hibernação, um sono, uma cegueira espiritual, e nada mais faz sentido. Nos sentimos completamente perdidos. Isso não vem de Deus. Quando estamos firmados na rocha, Deus não nos deixa confundidos e envergonhados. Podemos até sentir uma sensação dessas por um momento, mas não pode demorar. Depois o Espírito Santo nos traz a consciência novamente. O Espírito Santo nos busca do abismo. Ele nos liberta desse abismo de mentira, do inimigo. Mas o Espírito Santo está a ministrar essa palavra. Porque muitos estão perdidos por aí no seu eu. E o diabo começa a distorcer tudo, começa a distorcer o teu eu.
Você começa a se identificar com o mundo e com as coisas do mundo, aí começa a queda. Tudo aquilo que Deus falou sobre ti na sua palavra deixa de fazer sentido. No momento de dor, no momento de sofrimento, o inimigo aproveita e começa a atacar a nossa mente. Deus hoje te trará para a luz novamente. O Senhor Jesus visitou Paulo em forma de luz. Essa mesma luz que o encontrou também irá te encontrar. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas, toda a confusão da tua mente, Deus ele vai remover. Deus vai esclarecer quais são os seus planos, quais são os seus projetos, os seus propósitos para a tua vida. Paulo entendeu que ele era servo de Deus. Após esse encontro com Deus, ele se converteu e começou a viver aquilo que Deus preparou para ele. Deus vai te encontrar e você vai começar a viver aquilo que Deus preparou para ti. Porque talvez tenhas essa sensação de estar confuso porque não estás a fazer aquilo que Deus deseja que tu faças. Mas o Espírito Santo vai fazer a obra. Sem muitas palavras, vamos deixar Deus fazer. Vamos deixar Deus agir porque Ele é bom. Poderoso, maravilhoso, e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Deus, te louvamos. Ó Deus, te exaltamos. Bendizemos o teu nome. Pai, porque tu és bom e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Deus, mais uma vez na tua santa e bendita presença. Ó Deus, é mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Pai, porque quando nos unimos e nos reunimos na tua presença, o teu Espírito Santo, Deus, a tua graça, Deus, a tua presença é derramada sobre nós. Ó Deus, enquanto nós oramos, o teu Espírito Santo ele está no nosso meio. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é digno, santo, justo, fiel. Aquele que derramou o seu sangue pela salvação das nossas almas. Pai, exaltamos e bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia dos nossos pecados. Ó Deus, tenha misericórdia de nós segundo a tua benignidade. Deus, talvez andamos em caminhos, Deus, que não te agradam. Ó Deus, em caminhos tortuosos, em caminhos, ó Deus, que não exaltam, não glorificam o teu nome. Ó Deus, estamos perdidos. Resgata-nos, ó Deus, nessa noite. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, purifica-nos com isopo e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Ó Deus, sem ti nada podemos fazer. Ó Deus, tu és tudo para nós. Não nos apartes, Deus, da tua santa e bendita presença. Ó Senhor, dê-nos mais uma oportunidade, porque a tua palavra diz, ó Deus, que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Ó Deus, as lutas, as tribulações, ó Deus, as dificuldades. Tem-nos colocado, ó Deus, num labirinto, ó Deus, de incertezas. Tanta dúvida, tantas incertezas. Ó Deus, o medo tem tomado conta do nosso ser. Ó Deus, estamos perdidos sem saber onde ir. E clamamos, ó Deus, assim conforme o Senhor visitou Paulo. E o Senhor
transformou completamente a sua vida. Arriba Deus, ele se reencontrou. Descobriu, Pai, que não era assassino de cristãos, mas que era servo de Cristo. Arriba Deus, que nasceu para servir, que nasceu para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Arriba, Pai. Arriba, visita-nos também. Ó Deus, talvez muitos caminham contigo há tanto tempo, mas nunca, Deus, tiveram um verdadeiro encontro contigo. Arriba, Deus, hoje, que seja a oportunidade. Arriba, Deus, de termos um verdadeiro encontro contigo. Ó Deus, que seja a oportunidade de entendermos o nosso propósito aqui na terra. Arriba, Deus, una-nos com o teu propósito, para que a nossa vida, Pai, arriba, Deus, seja guiada, Deus, direcionada, dirigida por Ti. Ó Deus, nós não queremos fazer aquilo que nós desejamos. Ó Deus, queremos estar alinhados àquilo que está no Teu coração. Ó Deus, porque tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Liberta, Deus, as mentes cativas. Muitos não conseguem, ó Deus, completar um projeto. Arriba, Deus, completar um ciclo, porque são tão confusos que estão sempre a mudar de ideias. Arriba, Deus, sempre mudando de emprego, de cidade, de relacionamento, de igreja. Arriba, Deus, tem a sensação de que falta alguma coisa. Tem a sensação de que precisam encontrar alguma coisa. Arriba, Deus, mas esse encontro é com o Senhor. Arriba, Deus, visita todos aqueles que ainda não se encontraram. Arriba, Deus, visita todos aqueles que precisam de uma resposta. Ó Deus, de um direcionamento, que precisam, Deus, do Teu Espírito Santo, andam vagueando como ovelhas desgarradas sem pastor. Ó Deus, o Senhor é o nosso bom pastor. Arriba, Deus, resgata as Tuas ovelhas. Resgata, Deus, o Teu povo, a Tua igreja. Em Ti, ó Deus, a plenitude. Arriba, Deus, em Ti a plenitude de vida. Ó Deus, em Ti a paz. Arriba, Deus. Arriba, ó Deus, em Ti. Arriba, tudo é possível. A salvação, a cura, a libertação, a restauração. Porque Tu, ó Deus, pode todas as coisas. Arriba, Pai. Limpa, Deus, os nossos pensamentos. Limpa, Deus, os nossos sentimentos. Ó Deus, cura todo aquele que tem uma ferida emocional. Ó Deus, um trauma que o impede, arriba, Deus, de ter uma identidade. Que o impede, Deus, de ter uma estabilidade emocional. Arriba, Deus, cura nessa noite. E traga, Deus, a saúde emocional. Arriba, Deus, traga um direcionamento. Traga, Deus, arriba, traga mudanças, ó Pai. Muda, Deus, a nossa história. Muda, Deus, as nossas vidas. Mostra-nos, ó Deus, o caminho a seguir. Arriba, mostra-nos, ó Deus, o motivo pela qual fomos criados. Cria, Deus, situações, circunstâncias. Usa, Deus, pessoas para nos ajudar no nosso propósito. Ó Deus, muda o nosso espírito. Arriba, Deus, a nossa mente, se conosco. Entregamos, Deus, todo o nosso eu, a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, os nossos pensamentos. Arriba, Deus, desejos, anseios, nas Tuas mãos e nós pedimos. Guia, Deus, os nossos passos.
Faça, Deus, aquilo que é melhor para nós. Ó Deus, de acordo com a tua visão, não a nossa visão. Sê conosco, Deus, como o Senhor prometeu até a consumação dos séculos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, nós entregamos mais uma noite nas tuas mãos, pedindo, Deus, a tua proteção, pedindo, Deus, a tua graça. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos. Esconda-nos, ó Deus, debaixo do teu esconderijo. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém. Glória a Deus.